Olá, queridos alunos! Hoje iremos aprender sobre paisagem sonora, que essa aula está localizada no São Paulo Faz Escola, no caderno do aluno, na página 79 e 80. O som resulta da agitação das partículas em nosso redor. Essa agitação propaga-se desde a fonte sonora até os nossos ouvidos. Eu indico para estarem assistindo o vídeo A Natureza do Som e o Ouvido Humano para entenderem melhor sobre o som que ouvimos. Como funciona os nossos ouvidos? Os nossos ouvidos são constituídos pelo pavilhão auricular, que capta as ondas sonoras que, através do canal auditivo, encaminha-las até ao tímpano. Este vibra com as ondas, provocando a vibração do martelo. O martelo, a bicorna e o estribo, ossos do ouvido, amplificam as ondas sonoras. Depois, originado um líquido que irá ser transportado um canal, a cóclea. Daí vai para outras células, onde se libera carga elétrica, originado impulsos elétricos, que irão ser levados para o cérebro através do nervo auditivo. Vamos observar uma figura com animação gráfica, a qual mostra a transmissão do som pela orelha externa, média e interna. Ao lado tem a legenda explicando cada parte que compõe o sistema auditivo, que são: orelha externa, primeiro, meato acústico externo, conduto auditivo externo, segundo, membrana timpânica, orelha média, terceiro, martelo, quarto, bicorna, quinto, estribo, sexto, janela redonda, sétimo, tuba auditiva, orelha interna, oitavo, cóclea, nono, nervo auditivo. Para entender melhor, é importante entender primeiro a anatomia da orelha. Qual a função de cada parte? Qual é a função da orelha externa? Vamos ver? Pavilhão auricular significa o quê? Para que ele serve? Coleta e encaminha o som para dentro do canal auditivo. E o canal auditivo? Direciona o som até o tímpano. E na parte da orelha média, o tímpano, para que serve? Transforma os sons em vibrações. E o martelo, bicorna, estribo? Esta cadeia de 3 pequenos ossos transferem as vibrações para a orelha interna. Orelha interna. A cóclea contém líquido e células ciliadas extremamente sensíveis. Esses cílios das células são semelhantes a pelos e movem-se quando estimulados por vibrações sonoras. E o sistema ou aparelho vestibular contém células que controlam o equilíbrio, e o nervo auditivo envia sinais da cóclea ao cérebro. O pavilhão articular recebe as ondas sonoras, encaminhando-as através do canal auditivo. O tímpano, a pequena membrana que separa o ouvido externo do interno, vai então vibrar, solitário, com as moléculas do ar em redor. O nível da intensidade sonora é uma característica do som, em que se permite distinguir se é forte ou fraco, à medida através das ondas sonoras e da sua frequência. Por isso que temos que tomar cuidado quando estamos ouvindo um fone de ouvido, para não escutar um som muito alto.
O que é aspecto sonoro? É o conjunto de ondas sonoras que são divididas em ultrassons, sons audíveis e infrassons. Ultrassons são sons com frequência muito elevados que o ouvido humano não consegue ouvir. Os sons audíveis para os seres humanos são os sons de frequência compreendida. Infrassom são os sons de frequência não auditíveis. O que é o limiar da audição? O limiar da audição é o ponto da partida do qual o nosso sistema auditivo passa a perceber a existência de um som. O nível de pressão sonora deste ponto varia conforme a frequência do som. O que é um sonômetro? Um sonômetro é um aparelho eletrônico que calcula a relação da intensidade de um som com a intensidade do som mais fraco, que podemos ouvir nível sonoro. Esta é calculada pela unidade PEL ou P, que se multiplica em decibéis. Agora que já aprendemos sobre o nosso ouvido, iremos utilizar São Paulo Faz Escola, o caderno do aluno, no conteúdo de artes, na página 79 e 80. Paisagem sonora e contexto. Já pensaram como os sons levam nossa imaginação a uma paisagem? Interessante. Quando ouvimos, por exemplo, o som de uma feira, uma cidade, uma escola, nossa imaginação constrói a imagem desse local, mesmo sem estarmos vendo essa paisagem. Utilizem a imaginação de vocês. Imagine a escola. Que som que vem na sua memória? O som do sinal? A voz do professor? A voz dos colegas conversando? Que som que vem na sua memória? Esses sons e ruídos que se manifestam em campo de 360 graus ao redor do ouvido compõem o que Mary Schaeffer denomina paisagem sonora. O termo é uma interpretação da expressão em inglês landscape, paisagem visual, para o que seria o seu equivalente sonoro, soundscape. Depois destes anos dedicados à vida universitária, Murray resolveu se afastar e, após demitir-se de Simon, passou os 10 anos seguintes em uma fazenda que comprou em Ontário, construindo sua própria casa. O novo ambiente em que os sons naturais prevaleciam sobre os urbanos influenciou não apenas sua pesquisa acadêmica, mas suas ideias acerca de educação musical, composição e o que ele chamou de paisagem sonora. E o que é paisagem sonora? A paisagem sonora, do inglês soundscape, é composta pelos sons que compõem um determinado ambiente, sejam esses sons de origem natural, humana, industrial ou tecnológica. Um exemplo de paisagem sonora. Neste vídeo você irá perceber essa paisagem sonora, esses sons que se manifestam em um campo de 360 graus ao redor do ouvinte. Gostaria que vocês assistissem este vídeo. É uma entrevista com Murray sobre a paisagem sonora. É muito interessante para vocês conseguirem entender mais profundamente o que ele estava querendo transmitir para as outras pessoas. Nesta atividade, utilize um caderno e faça suas anotações. Anote quais sons que você conseguiu identificar no som. Vamos ouvir?
Nesta segunda atividade, pensando nisso, vamos fazer uma atividade de pesquisa sonora. Faça uma lista de todos os sons que você escuta em sua casa. Alguns exemplos: a porta abrindo, pessoas conversando, cachorro latindo, campainha tocando, telefone tocando. Nesta próxima atividade, atividade 3, está localizada na página 80 do caderno do aluno. Você irá responder para mim a seguinte pergunta: qual a diferença entre som, ruído e barulho? Qual será a resposta? Vocês vão responder e envie para o meu e-mail que está aí localizado na tela com seu nome e sua turma. Lembrando, quem assistiu o vídeo do Murray, a entrevista de Murray, conseguirá responder essa questão. A resposta eu quero com as suas palavras. Para você, qual é a diferença entre som, ruído e barulho? Você entendeu a aula? Quarta atividade é uma pesquisa na página 80 do caderno do aluno. Registre na tabela abaixo os sons que você escuta em seu cotidiano. Lembra de enviar junto com a atividade 1, 2, 3 e junto com essa a quarta para o e-mail da professora. Procure refletir e responda as perguntas e a tabela. Primeira pergunta: o que ouvimos no nosso dia a dia? Quais sons ouvimos nas ruas? Segunda pergunta: dentro dos ônibus, em casa, quais sons são desagradáveis? Terceira: qual é a sonoridade do ambiente onde vivemos? Quais sons são agradáveis? Quarta: o que poderia ser feito para diminuir a lista dos sons desagradáveis e aumentar a dos sons agradáveis? Vamos pensar? Agora que vocês já realizaram as atividades, responderam as perguntas, vamos fazer a tabela com os sons do cotidiano. Aí na tabela nós temos 3 partes: os sons agradáveis, os desagradáveis e as propostas de transformação. Como transformar esses sons desagradáveis em sons agradáveis? Em casa, quais são os sons agradáveis e desagradáveis que você tem em casa? Na escola, quais são os sons agradáveis e desagradáveis? Na rua, quais são os sons agradáveis e desagradáveis? E no trabalho, quais são os sons agradáveis e desagradáveis? Agora que você tem essas 2 listas, vamos ver. Tem algum som desagradável? Se tiver, vamos realizar agora a proposta de transformação. Como você transformaria esse som desagradável em um som agradável? Qual é a maioria na sua lista? Foi agradáveis ou desagradáveis? Aguardo a sua resposta no e-mail. Boa sorte!